Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde! Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetifônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. E hoje o episódio é especial, porque estamos recebendo novamente alguém que já passou por aqui e deixou aquele gostinho de quero mais. Ele é apaixonado por fantasia e criador do universo de Avelora. Ele apresentou pra gente o início dessa jornada em O Matador de Reis, no episódio que tivemos na temporada do ano passado. E agora retorna com o lançamento de A Imortal, expandindo ainda mais esse mundo cheio de mistérios e personagens marcantes. Seja muito bem-vindo de volta, meu queridíssimo Fabiano Moraes! Muito obrigado, é um prazer estar aqui de volta, né? Esse é o segundo programa que eu participo. E, bom, para quem não me conhece, meu nome é Fabiano Moraes, eu escrevo fantasia, me aventuro um pouco em contos de terror, suspense aí, tem até um publicado aí que ganhou um prêmio na cidade de Montemor. Mas a minha paixão aí é fantasia, pessoal. Adoro desde quando comecei a jogar games ali, Zelda é minha paixão, e agora tá vindo um filme aí. Nintendista puro, e agora tá vindo um filme aí que eu tô já ansioso, fã aí de Tolkien, Senhor dos Anéis, e esse mundo aí de fantasia aí com dragões, magias aí. Esse aí é o universo que eu tenho paixão. Fabiano, primeiramente, obrigado por ter aceitado esse convite de novo, porque assim, gente, ano passado falei, né, que eu estou me dedicando muito a escritores nacionais. Eu tô aqui com o seu primeiro livro, Matador de Reis, e, cara, quando eu terminei de ler o livro, finalizei o primeiro livro, eu falei assim, gente, eu tenho que chamar o Fabiano pro chá de novo, mas eu não sei quando vai dar, e aí do nada ele me lança agora o segundo livro, que é A Imortal, que é o nosso tema, a gente tá voltando, né, pro universo de Avelora, e eu falei, é agora que eu tenho que chamar o Fabiano, porque será o melhor momento, porque eu já tô esperando o meu Imortal chegar, porque, gente, eu tô cheio de coisa pra ler, mas assim, vamos falar um pouquinho do Matador de Reis, né, porque não tem como não falar do Matador de Reis, porque é o primeiro passo, é o primeiro passaporte pra esse universo, que eu já fiz a resenha, tá lá no perfil. E, assim, é um livro que realmente você lê. Não é que você leia rápido porque ele é fácil. É porque você se envolve tão rápido na história que você fala assim, meu Deus, eu já tô no capítulo 10, eu já tô no capítulo 11. Peraí, calma, que eu quero descer. E aí, Fabiano, porque assim, gente, eu gosto de ler livro devagar, não gosto de ler livro correndo. Mas o livro é tão envolvente que o momento da guerra, que você fala assim, caramba, gente, calma que eu tenho que respirar. E aí, pra começar com a primeira pergunta, Fabiano, da última vez a gente falou sobre o início de Avelora no Matador de Reis. E o que mudou de lá pra cá, tanto na história quanto em você como escritor? Como que foi, assim, vamos botar assim entre aspas, né? Para as pessoas de repente não entenderem errado, mas elas vão entender que aqui é uma linguagem, vamos colocar assim, figurada. Como que foi parir, Fabiano? Dar à luz, depois de não sei quantos meses, ao livro A Imortal. Nossa, a Imortal, eu acho que assim, toda a história assim, né, ela tem um começo, ao meio e o fim. Então a gente tá chegando aí agora no meio da trilogia Avelora aí, que é realmente, quando eu pensei nessa história, era o lugar que mais me empolgava chegar, que era esse meio. E é agora onde vocês vão ver aí na Imortal. E para mim vocês vão ver a evolução que eu tive assim como escritor, porque assim foram quase aí 2 anos para estar lançando esse segundo aí,
que eu queria, assim, estar lançando ele perto da Bienal de São Paulo, como eu sou do interior de São Paulo. Então tinha a opção de ter lançado já ano passado, mas como a Bienal ia ser no Rio de Janeiro, eu, junto com a editora, decidimos estar lançando esse ano. E Então, eu fiquei na chateado, Bienal. porque você não veio pra Bienal do Rio de Janeiro. Eu mandava mensagem assim pra ele: você vai estar na Bienal do Rio de Janeiro? Eu quero comprar seu livro, você vai estar na Bienal do Rio de Janeiro? Então, não vai dar. Eu fiquei desolado. Cara, escrever a Imortal sobre uma pirata que tem a imortalidade aí, e ela foi traída, né? Passou um século aí no fundo do mar. Então, esse livro tá bem emocionante. Vocês vão ver a história dessa pirata, é sensacional. E, assim, como você imagina, assim, né? Uma pessoa que passou séculos presa no fundo do mar, e como que ela sairia agora? Como seria a visão dela? Tudo mudou, ninguém que ela conhecia mais existe. Ela sonhou por uma vingança que agora não tem E contra quem ela se vingar. vingar. Não, e Então, principalmente, né, te cortando aqui como leitor, a gente começa a ler, a gente ouve a história dela e de repente, tipo assim, é isso, acabou. Igual aquela música, por favor, produção, a música da Vanessa da Mata, acabou, não tenho o que dizer, porque é só isso, sabe? E aí, de exatamente. repente, quando ele vem com esse título, eu falei assim, oh, é agora. Exatamente. Então agora todo mundo aqui esperou tanto aí vai conhecer a. E não, muitas perguntas aí surgem, mas dela vai ser vilã? E assim, tá na sinopse já do livro, então não é um spoiler, ela não vai ser vilã. Ela é tipo uma anti-heroína, assim, vamos se Sim, dizer. entendi. Aquela que não tem pena de bandido, de inimigo, e, então mas tem o seu lado humano ela também, e vocês vão gostar bastante. E aí, continuando aqui, gente, a Imortal chega como a continuação, literalmente, dessa jornada. O que você mais estava ansioso para mostrar aos seus leitores nesse novo livro? O que era assim? O que você tava, tipo assim, porque eu tô doido para saber o que aconteceu. Não vou dar spoiler, né, gente? Eu tô doido para saber o que aconteceu aí, guerras e os reinos, a coroa do Matador de Reis. Eu tô doido para saber sobre isso. Então, assim, o que eu quero saber é o que você estava mais ansioso para mostrar pra gente, pros leitores e para quem tá ouvindo aqui a gente nesse segundo livro? Então, realmente, eu estava muito ansioso assim para já estar mostrando aí a história da Scarlet, que é a pirata imortal, mas também vão ser mais dois aí que vão ter bastante importância nesse livro, que vai ser a Arya. Vocês vão saber aí, então vai ter um capítulo todo aí para a destruição de Sintra, e Isso como aí! e vocês vão gostar porque é uma terra cheia de dragões antes de ser destruída. E ele era um povo que tinha vários dragões. Então vocês vão ver a história por trás dessa destruição é absurda. E também algum detalhe ali, um mistério ali na morte dos pais do Anders e da Liz, que tem uma coisa aí que envolve isso aí e que vocês vão gostar também. O Anders, ele tem um mistério aí sobre a infância dele, que vai ser revelado agora também. E uma personagem que eu gostei muito de escrever nesse livro é a Cora, que é a filha do Gore. Então vocês vão estar conhecendo aí agora a É Cora. verdade, olha. Ela no Matador de Reis, vocês só ficaram conhecendo ela como ela estava ali para nascer, aí teve a Sim. revelação do nascimento dela, e, e agora vocês vão conhecer a história dela, que realmente. E ela vai ter um conflito aí com os filhos do Anders e da Sabrina, que é o Tristan e a Alice, são os gêmeos, então vai ser bem bacana, vocês podem esperar. Se vocês gostaram das batalhas no primeiro livro aí, cara, eu melhorei muito, muito nesse segundo, então vocês vão ver que as batalhas, principalmente a Batalha Vermelha, que é onde a Pirata Scarlet luta com mais de 3 mil mercenários, Uau! numa cidade aí que foi dominada pelos mercenários aí. Essa Gente. nossa, eu perdi, nossa,
foi muito tempo para escrever. Foi muito tempo para escrever essa batalha e pensar em cada detalhe. Uma imortal lutando contra 3.000 homens, assim, que até um trecho o capitão lá fala que esses homens, cada um dele é equivalente a 10 soldados dos melhores soldados de qualquer reino que existia na época. Então, nossa, é profundo. E aí eu quero aproveitar e fazer uma outra questão. Para quem já leu, no meu caso, O Matador de Reis, gente, leia. Tá lá tá disponível na Flávia, né? No site disponível na Flávia, você pode adquirir direto comigo também. Aí, daí eu mando um brinde especial aí referente já ao segundo livro. Então tá bem bacana. Então, e é isso que eu quero falar. Para quem já leu Matador de Reis, o que pode esperar dessa nova fase no sentido de, por exemplo, de repente, eu não gostaria de começar pelo Matador de Reis. Eu quero começar pela Imortal. Ou, de repente, que legal, mas ele tá lançando a Imortal agora, mas eu não posso, de repente, comprar os 2 livros, só posso comprar um só. Então, assim, é importante começar pelo Matador de Reis, pra gente, vamos botar assim, dá pra começar pela Imortal, ou é melhor mergulhar realmente pelo Matador de Reis, e aí depois ir pra Imortal? Ou um completa o outro, ou, né, seria importante começar... Você pode começar pelo segundo e depois ler o primeiro, ou seria para você mergulhar mais fácil no universo, é melhor começar pelo primeiro e depois ir para o segundo. Sim, várias pessoas me perguntou isso, porque, assim, é uma temática, assim, o primeiro livro é mais, como tem várias batalhas, assim, humanos, elfos, orcs. Já o segundo é uma temática mais pirata, mas também ali até o 6º capítulo ali vai ser tudo assim na história da Scarlet, e depois tem o retorno dos outros personagens. É importante você saber então a história assim de como começou lá atrás. Mas eu vejo hoje, como eu que escrevi o livro, que você pode sim começar pela Imortal. Eu estou até falando para o pessoal que me pergunta isso. Fabiano, me interessei porque é uma temática pirata, imortal, tal. Então, eu já não gosto muito daquele negócio de orcs, de histórias assim meio parecidas com o Senhor dos Anéis. Eu posso ler a Imortal? Falei, tranquilo, você pode começar pela Imortal, que eu tenho certeza que você vai querer daí depois ler Matador de Reis, que você vai querer saber mais sobre o Anders, a Sabina, a Arya, como que eles se conheceram, porque a Imortal é 20 anos depois do Matador de Reis. Então, mentira! Não, mentira! Eu não sabia disso, gente. Os protagonistas do livro da Imortal, na verdade, eles são mais os filhos do Anders, da Sabina e do Gor, que é a Cora. Então, vai ser a relação dos 3 ali com essa pirata, que vai dar desfecho no livro aí, mas vamos ter o retorno da Arya, o retorno do Anders, da Sabina, e vocês vão ver que o livro tá sensacional. Mas respondendo a sua pergunta, pode começar pela Imortal, se você se interessar mais por esse tema, e depois eu tenho certeza que você não vai aguentar, você vai lá pro Matador de Reis. Então é isso. Olha, importante saber disso. E assim, cara, falando um pouquinho do Matador de Reis, abrindo o hiato aqui, uma coisa que eu gostei muito no seu livro, e assim, todo mundo sabe, quem acompanha, a gente tava conversando aqui em off, que eu tô literalmente mergulhando nos escritores nacionais, porque eu vou falar por mim, eu lia muito escritores internacionais. Raramente eu lia um ou outro escritor nacional. E aí, vamos colocar assim aí, né? Esse ano passado eu falei, não, eu quero a partir de agora ler muito mais escritores nacionais. Eu quero realmente chegar e conhecer esse universo. E uma coisa que tá me agradando muito é como que vocês, os escritores nacionais, eles têm várias vertentes, obviamente, mas vocês conseguem escrever coisas muito boas. O seu livro, Matador de Reis, eu gostei muito da escrita dessa sensação de batalha, porque o que eu estava conversando com ele aqui no off, às vezes eu começava a ler e falava assim, gente, calma, não criemos cânico, porque eu queria falar, nossa, é muito imersivo, pelo menos para mim,
as batalhas, as lutas, os reinos caindo e por aí vai, porque é uma guerra, né, gente? Sem spoiler, muito profundo. E aí eu quero te fazer essa pergunta, porque no Matador de Reis, a gente tem que escolher um lado, Sim. né? Já é a ideia, você tem que escolher um lado. E em A Imortal, a gente escolhe um lado também. Então, não necessariamente. Porque Uhum. Matador de Reis, eu achei que, assim, que a minha ideia era trazer um vilão, assim, que a pessoa entendesse a motivação dele. Então, eles eram um povo que, apesar dos orcs ser conhecido como terríveis, que sempre querem, são contra os humanos, contra os elfos, tudo. O nascimento de Gor, que era um orc diferente aí, ele pensava em mudar isso aí. Então, Uhum. só que ele viu que ele não conseguiria, né? Escolhas. Sem muito spoiler. Tem Escolhas. escolhas. Então, essa era a ideia de eu trazer um vilão que você Entendi. entendesse. Foi o que mudou a chave do Gor ali, foi quando ele soube do nascimento da filha dele, Uhum. que nasceria uma filha. Aí que ele falou, não, peraí, eu aguento tudo, mas eu não quero essa vida para minha filha. Então foi aí que ele tomou a decisão, já que os dois mundos não podem viver juntos, então que um deixe de existir, e não vai ser o meu. E Então aí é pra foi esse. vocês comprarem o Matador de Reis, porque senão ele vai começar a falar coisa e eu não quero que ele dê spoiler, não. É pra mim. Não vou dar spoiler, não vou dar spoiler. Mas então eu tenho muita gente, que eu falo porque tenho muita gente que realmente entendeu o lado do Gore e ficou dividido na hora de escolher, porque daí do outro lado, chega no começo do livro, você é a favor dele, não. Eu acho que ele tinha que fazer isso mesmo. Só que aí o que acontece daí quando você encontra do outro lado, lá entre elfos, humanos e anões, personagens que você se apaixona. Então, para que lado você passa a torcer? Então, por isso que eu fiz essa amarração em Matador de Reis, escolha um lado, porque realmente no livro ali você tem que escolher o lado que você tá, porque você entende os dois lados. Até o lado E, do vilão você passa a entender. e assim, quando você começou a escrever, talvez esse universo ainda estivesse literalmente em construção. Porque a gente vai imaginando, são coisas. Eu acho que você vai construindo um tijolinho a cada tijolinho. E hoje, com mais um livro já publicado, como é revisitar e expandir esse mundo? Já teve algo que te surpreendeu na própria história? Tipo assim, você estava lá falando assim, um exemplo, né? Você está construindo um reino, de repente surge na sua cabeça, ó, esse reino podia ter um reino vizinho, X, Y, Z e por aí vai. Já aconteceu isso com você? Já teve essa surpresa dentro da sua própria Sim, história? sim, porque eu coloquei no Aham. primeiro livro, quando eu comecei a escrever, você vê que fala sobre o reino de Artória em um Uhum. determinado momento. Não seria um reino tão importante para mim conforme eu fui escrever na história. Mas quando você vai ver que no segundo livro, quando comecei a contar a história da pirata imortal, cara, ali veio na minha cabeça assim a imagem de Artória, um reino assim que as torres pareciam um tridente e que foi aonde ela foi criada, assim, vamos falar assim, né? Ela cresceu ali em Artória, foi criada por um rei ali. Então, vocês vão ver que acho que é o melhor reino, assim, que até que o reino principal do meu livro é a Velora, mas foi um reino, assim, que realmente eu me apaixonei, foi a Artória, tanto é que vocês vão ver que a descrição do reino, assim, eu quis descrever melhor esse reino, para o pessoal, já que ele é um reino à beira do mar ali, então ele tem as torres ali, que parece um tridente, então, assim, tem reinos que você começa a escrever e você vai se apaixonando, não é sua ideia. Você tem seus reinos, que é Miriam. Quando eu comecei a escrever, eu pensei a Miriam, que é o reino dos elfos, a Velora e Ferroc, que é o reino dos anões. E eu vou trabalhar em cima desses três reinos, vai ser os principais. Mas depois, Quando você vê. Tonares,
O reino de Tonares também, depois começou a ganhar um peso forte na história, ao decorrer da história. E então você acaba se apaixonando. Mas hoje eu posso falar que a Artória é o meu reino favorito, assim, na minha história, assim. E assim, a gente sabe, né, quem vive, quem tá começando a escrever ou quem já escreve, sabe que escrever fantasia é quase viver em dois mundos. A gente tá sempre em dois mundos, o mundo real e o mundo da fantasia. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Como tem sido equilibrar essa criação tão intensa? Porque, gente, vamos aí, Imortal já foi lançada. Como que é viver essa vida tão intensa de criar e ao mesmo tempo sobreviver à rotina da vida real? Ó, não é fácil. A gente que escreve fantasia, a minha esposa, os meus filhos, às vezes falam que pega eu olhando nada, assim, desligado do mundo, do mundo. Aí eles até mexem comigo para ver se eu tô vivo, e não é. Aí eu falo para ele, eu tava em outro mundo, realmente, tava viajando, pensando que assim, porque é uma coisa que é desde criança que eu tenho essa imaginação. Não é assim que uma coisa que veio de agora. Eu já tinha assim uma imaginação bem fértil quando eu era criança, assim, de você não poder assistir nada e já saía imaginando que você estava naquilo ali, né? Então, e é isso, realmente, às vezes a gente que escreve fantasia, a gente se desliga do mundão que a gente está aqui, de tanto problema, essas coisas. Eu acho que é até uma forma, assim, como de uma forma que hoje eu levo minha vida, assim, que realmente eu dou uma esquecida nos problemas, depois que eu saio, assim, que eu faço uma história, eu imagino aquela história emocionante, ou aquela descrição de cena, assim, e eu volto pro meu mundo, assim, parece que eu já tô mais leve, sabe, tô mais relaxado. Quando eu tô nervoso aqui, eu não, hoje eu vou fazer aquela cena de batalha. Então, ali Ele eu descarrega a raiva nos inimigos. descarrego tudo ali, e depois, agora eu tô bem, agora eu Uhum. tô pronto para. Então é isso, realmente você vive em dois mundos. A gente que E escreve sem dar fantasia. spoiler, sem dar spoiler. Porque quem tá ouvindo aqui a gente pelas nossas redes radionetfônicas, por que as pessoas precisam ler A Imortal? A Imortal, ela vai tratar o tema da imortalidade, assim, que eu acho que é um tema que muitos podem enxergar como uma dádiva, nossa, você ser imortal, mas as coisas, assim, as coisas que a imortalidade traz para uma pessoa, assim, é complicado, é difícil, assim, você entender, e eu procurei, assim, mostrar muito, porque uma pessoa que passa, igual eu falei, 100 anos presa no fundo do mar, como que ela sairia dali? Com a cabeça dela, ela imaginou a vingança dela, porque ela foi traída, e quando ela chega ali, não tem mais com quem ela se vingar. E as pessoas que ela conhecia, que ela amava, não existe mais. Você tá totalmente, 100 anos, você vai estar totalmente num mundo diferente. Ela existiu num mundo que a pirataria era, assim, a vida dela, estava em alta ali, e ela chega num mundo, assim, que reinos, dragões, e então, gente, o livro é imortal, vocês vão conhecer, assim, realmente uma história bem bacana, assim, sobre o tema da imortalidade de uma mulher, assim, vocês vão se apaixonar pela Scarlett, eu tenho certeza. Bem, gente, o Fabiano que já veio aqui outras vezes. Outra vez não, a segunda vez que ele veio aqui. Olha só, outras vezes, já tô querendo mais vezes. Toda vez que toca esse sininho, gente, é que a gente tá chegando na nossa reta final do nosso chá da tarde, infelizmente. Mas assim, antes da gente terminar, pra quem tá chegando aqui pela primeira vez, nós temos o nosso famoso Jogo das Xícaras.
Bem, o jogo das xícaras, pra quem tá chegando aqui agora e não conhece, é literalmente uma brincadeira que eu trago pro nosso convidado, onde eu tenho aqui 4 xícaras. Ele vai ter que escolher uma das 4, só que cada uma tem um chá diferente. A xícara de chá número 1 é o chá de canela, que é um jogo rápido, eu pergunto pra ele, ele responde o que vier na mente. A xícara de chá número 2 é o chá de morango, que é uma reflexão da vida, que ele vai trazer uma frase, um pensamento, alguma coisa que ele queira deixar pra gente, imortalizar nesse podcast. A xícara de chá número 3 é o chá de abacaxi com gengibre, que é uma questão polêmica que ele vai ter que responder. E agora nós temos a xícara de chá número 4, um novo sabor, que é o chá de maçã, baunilha e mel, que ele vai trazer uma pergunta pra mim e eu vou responder. E agora, Fabiano, você quer a primeira, segunda, terceira ou a quarta xícara nessa ordem que tá embaralhada? A primeira. Primeira, tá certo? Ó, primeira. É o chá de mel, baunilha e maçã, que é uma pergunta que ele vai fazer para mim. Está preparado? Tem algo em mente? Sim, eu vou fazer uma pergunta sobre o meu livro, né? Boa. Vamos lá. Então, eu queria saber de você, qual personagem, assim, do primeiro livro você mais gostou, assim, que você, você se apaixonou? Eu ainda não sei muito sobre... Eu gosto de um personagem que eu sei história, mas eu gosto de outro que eu não sei muito. Então eu tô na dúvida ainda. Mas eu vou... Como eu não li ainda Imortal, talvez eu mude isso após a ler Imortal. Eu gosto muito da Sabina. Porque eu gosto de usuários de magia. Então eu gosto muito dela. E eu vejo na Sabina umas coisas assim muito importantes, porque ela vai descobrindo o decorrer da história dela. Também não vou dar spoiler aqui para as pessoas lerem o Matador de Reis. Mas eu gosto do desenvolvimento que ela vai tendo e conforme ela vai encarando isso. É assim. Mas tinha outro personagem que eu gostava, que tinha uma liderança, enfim, e infelizmente veio a óbito. Foi de arrasta pra cima. Mas, Fabiano, olha só, pra gente terminar aqui agora, quero te agradecer muito por você ter aceitado esse convite de novo. De você tá sempre presente quando quando a gente se conheceu, porque eu conheci ele online também, ano passado, né? Foi. O Matador de Reis, eu falei assim, cara, eu quero ler esse livro porque tinha uma coroa, e assim, eu tenho problema com coroas, eu adoro tudo que tem coroa. E eu falei assim, cara, eu quero muito ler esse livro, só que eu achei que ele ia vir pra Bienal do Rio, ele não pôde vir, eu falei assim, caramba. Mas assim, eu fui na Flive. Eu fui na Flive, na editora, que, tipo assim, gente, acho que a Flive virou minha editora, assim... Eu tenho que, se tiver um clube de compradores, eu quero participar. É Lucas, né? Lucas, se você estiver ouvindo esse podcast, quero deixar bem claro isso, tá? Porque esse ano, gente, eu nunca comprei tanto livro da Flive. Porque eu fui na Flive só pra comprar o seu livro. Sim. Só que aí eu fui tão bem recebido pelo pessoal lá que tava lá, os autores, etc e tal. O Henrique Scopel, que também vai vir aqui com a gente. Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. A Carol. E quando eu entrei lá, eu falei assim, cara, eu vou comprar esse, eu vim atrás de um, mas eu vou comprar esse também. Aí eu vou comprar o do Felipe também. E aí eu vi o do Marcelo, vou comprar o do Marcelo também. Então assim, gente, eu tô cheio de livro da Flávia aqui pra ler, que eu ainda não consegui terminar, mas eu vou ler. E assim, agora é o seu momento, show da Xuxa, pra você deixar o seu oi, pra quem você quiser. Deixe o seu arroba para as pessoas procurarem pra comprar o Matador de Reis, comprar Imortal. E agora esse momento é seu, pode ir. Bom, primeiro agradecer por estar de novo aqui no programa. Eu adoro a sua alegria, o jeito que você também entrevista aí é sensacional. É uma das pessoas assim que eu adorei conhecer aí dele, que eu conheci muitas pessoas assim, depois que eu comecei a escrever aí, lancei o livro e você tá dentro de uma dessas pessoas aí. Obrigado. Que eu tive o prazer aí mesmo de conhecer, então muito obrigado. E pessoal, então ajuda aí a gente a bater a meta aí para estar realizando um sonho aí, que é estar lançando o terceiro livro aí em 2027, fechar essa trilogia aí que vai... O fechamento dela aí vai explodir cabeça, literalmente, vai ser bem, bem bacana. Então, me segue aí, para quem ainda não me segue, é @demoraisfr.
Então lá você vai ter os links também para estar comprando meus livros lá. E também está disponível no site da editora Five aí, os 2 livros já. Então a Imortal já vai começar logo a ser entregue agora. A editora me passou que agora no comecinho de abril já começava a entregar. Então, se você quer se aventurar aí por Avelora, então comecem aí. Pode então começar pela Imortal ou por Matador de Reis. E um vai levar ao outro aí, eu tenho certeza. Então, muito obrigado de novo. Então, é isso aí. Foi um prazer aí estar participando aí. E eu espero que a gente aí. Não, quando eu terminar de ler Imortal, já vai se preparando. E eu espero que a gente se veja ano que vem. Eu não sei se eu vou poder ir na Bienal de São Paulo esse ano, porque minha agenda tá caótica, muitas coisas. Mas se não, a gente vai se ver, porque você vai bater essa meta, a gente vai se ver na Bienal do Rio do ano que vem. Com certeza, com certeza. Muito obrigado. Bem, pessoal, por hoje é só. Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @OMeuLivroDeIdeias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente, ok? Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.